gratidão, de adoração ao nome do nosso Deus, né? Que Ele é bom. Então a gente está nessa oportunidade, nosso culto da ceia do Senhor, né? Para participar. Na verdade é o último culto do ano, né? Da ceia. Glória a Deus. E nós vamos com muita alegria nessa noite participar da mesa do Senhor, né? Do pão. Esse pão que tem um simbolismo, não que seja literalmente, né? Conforme algumas doutrinas da transubstanciação, mas é um simbolismo espiritual do corpo de Cristo, o pão. Então, a mensagem do Senhor Jesus, ele tem um verdadeiro significado para nós, né? O discurso de Jesus. Alguém dizia, nunca ninguém falou como este homem. Glória a Deus. Porque as palavras dele marcou a toda a história da humanidade. Nesse relato bíblico que eu fiz nessa noite, no capítulo 6 de João, versículo 60, há uma mensagem de opinião pública das seguidores de Jesus acerca do discurso de Jesus. As pessoas opinam o que elas acham. Nós até identificamos a axiologia, né? Os homens pensam o que eles acham do discurso de Jesus. No texto lido, nós lemos que eles responderam para Jesus: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Foi uma resposta, foi uma opinião dos seguidores de Jesus, porque o discurso de Jesus, ele, no capítulo 6, Jesus vai responder várias indagações dos homens. Até hoje os homens indagam acerca da vida, sobre a salvação. E eu acho interessante que o discurso de Jesus nesse João 6, após Jesus ter multiplicado o pão para 5.000 homens, né? Mais fora as crianças. Então foi muita gente saciada, muita gente ficou até querendo promover Jesus para que ele pudesse ter um reino aqui na terra. Mas o objetivo de Jesus não era político. O objetivo de Jesus não era usar os artifícios políticos para dominar as pessoas. Jesus, ele sabia que ele deveria dominar as pessoas não de forma autoritária, não de forma como se dando uma ordem, se bem que ele, como Deus, ele pode dar ordem, mas nessa convivência de Jesus, nesse relacionamento de Jesus com os discípulos, ele não pega ninguém na marra, na força do braço. Já dizia o Antigo Testamento que não é por força nem por violência, senão pelo meu Espírito. Eu aprendi hoje pela manhã que é o Espírito Santo que convence o homem acerca da revelação divina sobre quem é Jesus. É o Espírito que convence o homem. O Espírito revela quem é Jesus. Glória a Deus. Então esse discurso de Jesus, ele responde a tantos questionamentos que os homens indagam até hoje. Por exemplo, o que farei para ser salvo? Ou, em outras palavras, eu posso dizer, conforme o versículo 28, né? O que faremos para executar as obras de Deus?
há uma ideia de que o homem tem que fazer algo para ser recompensado. Mas no propósito da salvação, não é pelo muito fazer, mas Jesus dá uma resposta, porque o discurso de Jesus, ele responde às indagações, aos questionamentos dos homens. Versículo que nós podemos ler, o versículo 28, né? Depois do 29, ele diz: a obra é esta, creia, somente creia naquele que Deus enviou. Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do discurso de Jesus. O discurso de Jesus, ele é um discurso de salvação do perdido pecador. O discurso de Jesus, ele mostra que o homem está perdido. Ele mostra que a humanidade está perdida. O discurso de Jesus não é um discurso para agradar gregos e troianos. O discurso de Jesus não é para agradar judeus e gregos. O discurso de Jesus não é para agradar ateus e crentes. O discurso de Jesus não é para agradar a vontade dos homens. O discurso de Jesus era uma expressão verbal da própria verbalização da palavra de Deus, porque diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus expressou a palavra profética de Deus para os homens. O homem tem que crer para ser salvo. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nome de Jesus nessa noite. Meus irmãos, os homens querem algo para comprovar, para ratificar se essa palavra é verdadeira. E eles indagam a Jesus. Interessante que Jesus lhe dá a oportunidade para os homens questionarem, indagarem. E eles dizem, conforme o versículo de número 33 do capítulo 6. Glória a Deus. Os irmãos estão acompanhando aí? 33 foi o que eu falei? Não. Versículo 30. Que sinal, pois, fazes tu? Eu quero saber qual é o sinal que tu fazes para que creiamos que realmente o Senhor é o único a qual devemos seguir. Qual o sinal? Aí eles ainda complementam: olha, nossos pais no passado, no momento de muita luta lá no deserto, eles foram providos de um alimento chamado maná. O maná descia do céu como provisão de Deus para alimentar uma multidão de gente que estava no deserto. Não tinha supermercado, não tinha shopping, não tinha mercantil, não tinha plantação, mas eles estavam no deserto e Deus ali mandou o maná. O maná não era uma comida já preparada como alguns pensam, já embalada como fosse uma quentinha, não. O maná caía do céu de madrugada cedinho. Eles tinham que acordar cedo antes do sol nascer, e eles iam recolher aquele produto, e aí eles iam trilhar, pisar, amassar, faziam uma forma de farinha, e daquele produto eles faziam bolo, faziam pão, faziam uma multiforme questão, né, das questões alimentares. Mas sustentou o povo no deserto. E aquilo foi um sinal de Deus, de que Deus estava com o seu povo, Deus estava preservando o seu povo, Deus estava guardando o seu povo. Deus envia o alimento. E eles perguntaram: não é que Deus vai prover um alimento no meio desse deserto? É a pergunta dos homens, né? Os homens sempre são questionadores. Como tem alguns de nós que às vezes questionam, né? Como é que isso vai dar certo? Mas o Senhor sabe de tudo. Aí Jesus disse: eu não vou dar nenhum outro sinal. O sinal foi dado, foi apenas uma forma de Deus prover o necessário. Mas Deus já preparou o necessário para nós sobrevivermos nessa terra. Sabe o que é?
Glória a Deus. Jesus disse: o Moisés deu o pão que desceu do céu. Moisés não vos deu o pão que desceu do céu, mas quem dá o pão que desceu do céu, sabe quem é que dá? É o meu Pai. O meu Pai é quem envia o verdadeiro pão que dá vida aos homens. Glória a Deus. Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas é meu Pai, versículo 32, que dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus Cristo, o pão da vida. É Ele que nós sobrevivemos. Essa é uma figura de linguagem. Ele usa o pão porque o pão é um alimento básico do dia a dia, do cotidiano. Jesus ensinou lá na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então essa representação de Jesus como o pão que desceu do céu é para dizer que Ele é o supridor espiritual do ser humano. As pessoas querem muita coisas sobrenaturais. Tem gente que vai atrás de um lugar para o outro, atrás de um sinal, de algo sobrenatural. Mas irmãos, fique no teu lugar. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Você está sustentado por esse pão. Você está alimentado por essa palavra. Você está firmado nessa palavra. Você não vai para lugar A, para lugar B. Você vai ficar na presença de Deus. E aqui Deus vai te sustentar, vai te suprir e vai te levar para os céus. Glória a Deus. Pare de sinal, de correr para um lado para o outro. Você já tem o pão do céu? Se alimente do pão genuíno, que é o próprio Cristo que desceu do céu para morrer na cruz, para dar vida aos homens. Para dar vida aos homens. Glória a Deus. Meus irmãos, o discurso de Jesus é um discurso para os homens naturais muito duro. Tem até uns crentes carnais que não gostam do discurso de Jesus, porque ele é duro mesmo. Alguns acham que o discurso de Jesus é muito... é duro porque ele aponta para muitas coisas. O discurso de Jesus, só para fazer um detalhe aqui, ele não é politicamente correto. Não é politicamente correto. O discurso politicamente correto é o seguinte: eu não vou falar isso para não agradar o fulano. O fulano tem uma vida assim, assim. Eu não vou dizer isso nada na igreja não. Porque ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa que dá uma ajuda, que contribui, mas ele tem o seu caso lá à parte. Ele vive o seu momento de, vamos dar um exemplo. Ele vive na igreja, mas vive uma vida de promiscuidade. Mas não vou mexer com fulano. Meus irmãos, o discurso de Jesus não é politicamente correto, sabe por quê? Lá vem a turma atrás de Jesus. Opa, Jesus, onde é que o senhor estava? Porque Jesus, ele dispensou a multidão, quando ele multiplicou o pão, porque o povo queria fazer dele rei. E tinha um barquinho e mandou os discípulos ir no outro barco, e ele foi andando sobre as águas. Aí os discípulos estavam tudinho assim atrás de Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Parece que eles confundiam Jesus como um líder assim, daqueles líderes socialistas que distribuem pão, distribuem cesta básica, né? Não, eu quero Jesus porque Jesus é bom, ele dá logo um pãozinho para a gente, um pãozinho quente. Aí o Jesus, ele chegou na frente dessas pessoas, diz: olha, vocês estão vindo atrás de mim, eu estou percebendo que a motivação de vocês não é por causa da minha palavra, por causa da questão espiritual não. Está entendendo? Jesus diz no versículo 26, na verdade eu digo que se vocês estão me buscando, não pelos sinais que vocês estão vendo, mas porque vocês comeram do pão e vos saciastes. Está entendendo como Jesus, não é que Jesus fosse mal educado, mas ele dizia a verdade com amor. É isso que tem que ser falado. Não é aquela verdade dita com aquele irmão ignorante. Não, Jesus fala a verdade com amor. Olha, vocês têm que ter a motivação certa. Vocês estão me buscando para lá e para cá, não é por causa dos sinais, não, é porque vocês querem comer do pão. Mas vocês têm que trabalhar pela comida que não perece, para vocês terem a vida eterna na presença de Deus.
versículo de número 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o deu, e assim o selou. Glória a Deus. Então Jesus, ele mostrava através do seu discurso o pecado das pessoas. Muita gente hoje não quer que fale sobre pecado. Muita gente hoje não quer que o discurso do púlpito de uma igreja fale só palavras positivas, fale só palavras que possam trazer alívio para a alma, fale só palavras que possam amaciar o ego das pessoas, fale só palavras que possam agradar a gregos e troianos, a homens de todas as formas. As pessoas entram no evangelho, mas elas não querem mudança, porque é o seguinte: o discurso de Jesus, ele exige objetividade, ele exige participação. O discurso de Jesus não é teórico, o discurso de Jesus não é só para você. Eu achei tão bonita aquela pregação daquele pastor. Oh, que pastor para pregar bem. Irmão, Deus não está atrás de admirador para pregador, não. Deus está atrás de adorador. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Tem muita gente, parece aquele pessoal, né? Eu me lembro daquela mulher que morreu lá em 94. Eram os paparazzis atrás da mulher, uma fama tremenda. Onde a mulher, assim é hoje. Tem alguns pregadores que parecem tão famosos, que são mais famosos que Jesus. Mais famosos que Jesus. E as pessoas ovacionam, aplaudem. Irmãos, o homem é apenas um instrumento de Deus. A glória é de Deus, o poder é de Deus, a unção é de Deus. Na hora que o homem se exalta, Deus tira a unção sobre ele e ele cai, porque a glória é de Deus. E o discurso de Jesus aponta para o nosso pecado. O discurso de Jesus diz aonde é que nós estamos errando, que nós precisamos melhorar. Melhorai os vossos caminhos, melhorai as vossas atitudes, melhorai o vosso procedimento, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, continuando aqui, as pessoas ficaram interessadas, porque Jesus falou do pão que desceu do céu para dar vida aos homens. Aí eles começaram a dizer assim: Senhor, dai-nos logo deste pão para comer. Glória a Deus. Nós precisamos de comer logo esse pão. Aí Jesus, nos versículos, acho que é o 41, né? Ele disse: eu sou o pão. É o 41 que eu falei? Não, versículo 34. Dai-nos sempre deste pão. Então Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. Parece que alguém estava esperando alguma coisa receber de Jesus, né? É assim, as pessoas querem algo espetaculoso, algo miraculoso. Quando eles viram Jesus: sim, eu quero logo, me dá logo esse negócio aí que eu quero participar. Diz: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Os homens ficaram assim e dizem: mas como é que pode? Este homem aí, eu conheço ele. Eu conheço a mãe dele, o pai dele, os irmãos dele. Como é que ele está dizendo que é o pão que desceu do céu, se ele é o filho da irmã Maria, filho do carpinteiro? Onde é que ele de repente houve essa transformação, que ele se tornou alguém espiritual que trouxe o pão? Não, eu queria o pão mesmo, algo. Não, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim não terá sede. Glória a Deus. Então, amados irmãos, o discurso de Jesus, ele responde à origem humilde desse Messias de Deus, o próprio Cristo. O Cristo teve uma origem humilde, como muitos irmãos até dizem que não é para nós comemorar o Natal, porque isso é uma festa pagã. Não interessa. O que interessa é que Jesus nasceu não no berço de ouro, não é verdade?
nasceu num lugarzinho simples. O pai dele, adotivo, era um homem carpinteiro simples. A sua mãe, uma judia simples. Ele viveu numa aldeia, numa comunidade simples. Ele aprendeu a arte profissional do seu pai simples. Ele viveu uma vida de simplicidade. Mas os homens até colocam defeitos em Jesus, colocam pecados em Jesus, mas ele é sem defeito, ele é o Cordeiro de Deus imaculado. Ele viveu sem pecado, ele viveu como criança, como jovem. Aos 12 anos foi levado até o templo, foi indagado, porque imagine hoje, né, irmãos? Uma criança hoje com 12 anos para ir para o templo. As crianças hoje estão só conhecendo mais as artes do mundo digital do que o mundo bíblico da palavra de Deus. Parece que algo que está dominando o mundo é esse mundo digital. Ele agarra a gente, agarra as pessoas não têm para ler um livro, dá logo é sono. E Jesus com 12 anos foi levado ao templo e foi arguído. Aquele humilde judeu que passou 17 anos na sua carpintaria, ele trabalhando dia após dia. Aos 30 anos foi levado até o lugar do batismo de João. Mas ele teve um começo humilde. Alguém dizia lá em Zacarias, que grandes obras tiveram um começo muito humilde, mas esse pequeno começo humilde, ele abalou o mundo, ele explode em crescimento, porque ele vai galgando, ele vai crescendo, e os homens desprezaram como diz a Bíblia, pode vir alguma coisa boa, de onde? De Nazaré? Será que vem alguma coisa boa de lá? O apóstolo diz, vem e veja. Vem que lá tem um carpinteiro que ele reforma a tua vida. Lá tem um carpinteiro que ele tira os nós do teu coração. Lá tem um carpinteiro que resolve, glória a Deus, problemas insolúveis. Lá tem um carpinteiro que transforma o coração, faz uma metamorfose. Oh, aleluia. Ele tem um começo humilde, mas ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Príncipe da Paz, ele é o Rei que havia de vir, ele é o Messias, é o enviado de Deus, ele é o pão que desceu do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando os homens questionam a origem, Jesus está mostrando para eles no 41, 42, 43 disse, mas eu vou seguir avante, né? Exatamente o 47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o 51, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui eu quero dizer que o discurso de Jesus, muitas vezes ele é mal interpretado. Porque, de repente, Jesus falou que a minha carne, né? Quem comer, eles vão dizer assim, ó, versículo 52, como pode? Esse homem vai dar a carne dele para a gente comer? Nem que pode, como é o nome desse tipo de procedimento? É canibalismo, comer carne humana. Parece que eles estão distorcendo. Isso aí, irmãos, isso aí é uma verdade. As pessoas até hoje estão distorcendo as palavras de Jesus. As pessoas até hoje estão interpretando ao seu bel prazer as palavras, o discurso de Jesus. O discurso de Jesus, ele foi mal interpretado. Alguém está mal interpretando as palavras de Jesus. Está dizendo que Jesus está fazendo apologia a canibalismo, a comer a sua própria carne. Então Jesus começa a dizer, olha, vocês são homens carnais.
versículo que eu li. Glória a Deus. O Espírito, versículo 63, é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Jesus estava trazendo um discurso espiritual, mas os homens estavam interpretando de forma carnal. Como o discurso de Jesus é mal interpretado até hoje, né, irmãos? E o homem natural, ele continua dizendo, porque duro é esse discurso. Quem não pode ouvir? Realmente o discurso de Jesus, ele não passa a mão sobre o erro de ninguém. O discurso de Jesus, ele revela a verdade de Deus. O discurso de Jesus, ele mostra que o homem está perdido sem Deus. O discurso de Jesus, ele mostra a solução, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário. O discurso de Jesus, ele mostra que o homem, do jeito que ele está, ele descerá aos porões do inferno, porque o salário do pecado é a morte. Mas por outro lado, o discurso de Jesus tem a esperança da vida eterna. Se tu crês, se tu se arrepender dos seus pecados, abandona os teus pecados, volta-se para Deus e prossiga nessa caminhada, porque Deus vai te perdoar, Deus vai te levantar, Deus vai te projetar e Deus vai te dar o sustento. Alguém diz: eu não vou aguentar essa vida, esse discurso é muito duro, é muitas exigências, é exigência do ponto de vista natural, porque o homem carnal, ele só pensa nas coisas carnais, mas do ponto de vista espiritual, Deus vai dar o necessário, Deus vai dar o provimento. Você não vai perecer na caminhada com Cristo. Alguém já disse que a caminhada com Cristo é fácil? Não, irmão. Caminhar com Cristo não é fácil, é difícil. Mas eu tenho uma certeza, Ele está com você, Ele estará conosco. Você não está só, Ele vai te dar o suprimento necessário. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele se entregou a si mesmo. Glória a Deus. Alguns homens na sua modernidade vão dizer assim: o discurso de Jesus, na sua naturalidade, carnalidade, é um discurso muito difícil para a gente viver. O discurso de Jesus é retrógrado. Nós estamos hoje num progressismo. O mundo hoje está progressismo. Hoje você casa e descasa. Está errado. Esse é o progressismo. Hoje você casa com quem você quiser. Esse é o progressismo. Mas o mundo de Jesus é um mundo que conserva os valores bíblicos, judaicos, cristãos. Glória a Deus. É por isso que para muitos o discurso de Jesus é retrógrado, é algo atrasado. Eu sou progressista, eu tenho meus próprios valores, mas os valores de Deus são eternos. Os valores dos homens são perenes, são perecíveis, mas os valores de Deus são eternos. Meus irmãos, eu quero concluir, dizer para vocês, nessa noite, que o discurso de Jesus parece loucura para alguns. O discurso de Jesus para alguns parece algo como que loucura para os gregos, e o que mais? Escândalo. Um escândalo para os judeus. É um escândalo essa pregação. Isso aí é algo passado, já foi batido. Nós estamos numa nova era. Está repreendida essa nova era. Nós estamos na era da graça, meu irmão. Na era da graça não te dá liberdade para você pecar. A graça te alimenta, a graça te sustenta, a graça te fortalece, a graça te encoraja, a graça te dá força. A graça não te dá permissão para tu viver uma vida de dubiedade na igreja e no pecado. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Pois bem, eu quero concluir dizendo a vocês que o discurso de Jesus, ele exige uma resposta dos ouvintes. Qual foi a resposta que deram para Jesus? Você sabe? 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Já não andava com ele. Eu que não vou mais seguir este homem. Eu que não vou mais seguir essa filosofia de vida. Eu que não vou mais seguir essa palavra.
eles se tornaram para trás, porque o discurso de Jesus, ele confrontava o pecado das pessoas. Então as pessoas deveriam tomar uma atitude de mudança, de reconciliação, uma atitude de arrependimento dos seus pecados e viver para Deus. Aí Jesus faz uma enquete para os apóstolos, só para nós. Ei, vem cá, pessoal, só vocês aqui. Eu sei que um dos apóstolos já estava declarado que tinha pacto com o cão, né? Mas Jesus chegou para os discípulos: e vocês? Qual vai ser a decisão de vocês diante desse discurso? Vocês querem ir com os demais? Ou vocês não vão arredar o pé? Vocês querem ir? Vocês querem voltar atrás? Vocês acharam o discurso duro? Vocês acharam um discurso chato? Vocês já acharam o discurso, não devia falar disso, nós estamos numa nova modernidade? Não, meu irmão, o discurso de Jesus não muda. O discurso de Jesus é o mesmo, é a mesma retórica dos profetas, é a mesma retórica dos apóstolos, é a mesma retórica de Jesus Cristo, é a mesma retórica de João Batista, é a mesma retórica dos pregadores fiéis, é a mesma retórica daqueles pregadores que não se deixaram contaminar com o manjar deste mundo, porque eles se venderam, porque eles querem vender a mensagem, mas o pregador não está interessado na glória a Deus. Aleluia. Tem que botar aqui uma... O pregador não está interessado no ibope. O pregador não está interessado se o discurso está tendo muito like, está tendo muito compartilhamento. O pregador não tem o objetivo de agradar a massa. O discurso do pregador não é para agradar a massa, é para agradar exclusivamente a Deus, mas não com ignorância, com amor. Com amor. Amém? Glória a Deus. Qual vai ser a nossa resposta? Eu já decidi, você já decidiu? Está aqui, a nossa decisão está aqui. Nós vamos ficar aqui com o Pedrão aqui. O Pedrão já disse aqui, nós vamos repetir as palavras dele. Qual foi as palavras do Pedrão? Senhor, para onde nós vamos, Senhor? Para quem nós vamos, Senhor? Não adianta não. Está duro, a vida cristã é uma jornada. Mas para quem nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus. Adianta não, irmão. Você não adianta não, você não pode sair não, viu? Fica na paz aí, irmão. Quereis vós ir também? Interessante é que Jesus, ele não fica adulando. A gente hoje adula muita gente, né? Irmão, vamos fazer a obra de Deus, pelo amor de Deus, vamos fazer a obra de Deus. Pastor, não tenho tempo não para ir não, tá bom? Quando eu tiver tempo, eu vou lá. Jesus, vocês querem ir também? Vocês querem ir embora? Parece meio chato, né? Do ponto de vista organizacional hoje, Jesus estava mandando vocês decidir, porque o discurso exigia uma decisão pessoal.